Congresso, o Supremo Tribunal Federal e, por que não lembrar, o Alto Comando do Exército, tem tido papéis muito graves em todo esse processo. Eu diria mesmo que essa institucional não teria condições de ter ganhado força, não fora justamente o Supremo e o próprio Congresso. Por isso, eu tenho particularmente muitas dúvidas nesses caminhos, ou melhor, descaminhos, que a oposição ao governo Bolsonaro, nesse momento, trilha. Haverá condições, por exemplo, de algum apelo popular para defesa do Congresso e do Supremo? Eu deixo a resposta com vocês. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito. Agora quem sai da região do centro do Rio com destino à Zona Sul vai encontrando muita perda de tempo no acesso ao elevado Paulo de Fronten com destino à altura Rebouças, inclusive com reflexos no elevado Rufino Pizarro que liga a linha vermelha ao Paulo de Fronten. Caminho alternativo pela rampa e descida em direção ao campo de São Cristóvão, o ouvinte pode ganhar um tempo. Já com destino à Zona Sul, fluindo melhor o trânsito na via expressa da Zona Portuária para quem vem da Avenida Brasil, na altura do Into. No Antecipa a Semana do Consumidor na Fast Shop, tem ofertas imperdíveis e os produtos mais desejados, com até 35% de desconto. Compre no app e receba em casa, ou vá a uma loja Fast Shop. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1060 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 01883, número 14242682. Da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa segunda-feira, 2 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo comando áudio Peter, nesse período de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos, e o meu bom dia principalmente a vocês. Vocês, ouvintes, podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, programa Faixa Livre, tudo junto.com.br, ou enviando as suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem ter a oportunidade de nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre encontra-se também em podcast, e vocês podem acessar aí plataformas como Deezer, Spotify, Cashbox, para acesso ao nosso conteúdo. Bem como a nossa própria página, www.programafaixalivre.org.br. Lá, além do áudio das entrevistas, vocês contam também com matérias jornalísticas feitas em relação a essas entrevistas pelo jornalista Anderson Gomes. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o professor de História do FRJ, ex-deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, nosso comentarista histórico, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, passarinho, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Chegamos, né? Águas de março, fechando o verão. Pois é, essas águas de março... Oi? Tempos quentes pela frente. Pois é, o aniversário do Rio
para muita gente foi um verdadeiro pesadelo, né, Chico? Novamente os problemas aí de enchentes, especialmente lá na Zona Oeste, afetam aí a milhares de famílias. É uma coisa lamentável, mas é o rio abandonado, é o rio que precisa de muito investimento e muito carinho, coisa que, me parece, os poderes públicos hoje se afastaram muito. Mas você mencionou também o tempo quente, evidentemente é sobre essa conjuntura, é sobre isso que eu quero falar com você. Eu abri hoje o programa aqui, registrando esse anunciado fim do motim lá da polícia do Ceará, mas confesso a você, Chico, que eu estou muito preocupado com os rumos da oposição. Como é que você está avaliando, inclusive, a conduta do PSOL, do PT, dos partidos de esquerda nesse momento? Parece que está todo mundo convergindo para essa ideia de defender a democracia, o Congresso e o Supremo. Você acha que isso tem apelo popular? É difícil, né? Porque a cultura democrática no Brasil ela é muito pouco enraizada, ela é muito frágil. Me parece que a defesa dessas instituições, em geral, colocadas a serviço da reprodução da desigualdade, da exploração, do apequenamento do povo, ela é necessária sim, né? Não vamos achar que ideias de fechar o Congresso, como eu ouço desde pequenininho, claro que ela se avolumou agora, claro que há setores do executivo, do governo Bolsonaro, que acalentam e estimulam essa ideia, ou mesmo acabar com o Supremo e tal, elas não devam ser combatidas, tem que ser combatidas sim, mas me parece essencial colocar os direitos dos cidadãos, do povo trabalhador, em primeiríssimo lugar. Eles estão sendo atacados, reduzidos, enxovalhados, assassinados cotidianamente, e é preciso, portanto, ter essa interlocução. Me parece, eu vi pesquisas a respeito, que a população sente muito mais o desemprego, a precarização do trabalho, a fraqueza, a debilitação do ensino público, gratuito, de qualidade, do que uma pauta em torno dos valores democráticos mais gerais, mais ditos universais. É claro que, repito, para não criticar essa ideia, né, de botar um cabo e um sargento, fechar o Supremo, jogar uma bomba no Congresso Nacional e resolver os problemas do país. É uma mentalidade truculenta, autoritária, ditatorial, próprio fascista. Agora, o essencial, a grande traição que há no Brasil hoje é a negação dos direitos duramente conquistados pelo povo trabalhador. Isso eu acho que tem que estar sempre colocado. A ideia da educação, por exemplo, que mobiliza para o dia 18 de março, ela é muito importante. Eu acho que isso pode ampliar a luta dos povos indígenas, tem mais visibilidade até. São coisas mais concretas que a nossa gente precisa ouvir. E, claro que setores dominantes também não aceitam mais essa forma bolsonarista de ser governo. Eu vejo crescentemente, inclusive na mídia grande, uma contestação. Ficam defendendo a pauta econômica das pseudo-reformas, que são precarizadoras de direitos, mas o modo Bolsonaro de governar está muito fragilizado, me parece, junto aos grandes meios de comunicação. E tem um muro ali, raiz, que defende essas posturas autoritárias dele. Me parece que a defesa da democracia é essencial. A minha dúvida, Chico, é se essa cultura democrática que vem sendo fragilizada no país não está sendo vilipendiada justamente pelo próprio Supremo e pelo próprio Congresso, né? Eu tenho já há algum tempo caracterizado o nosso período aqui político atual como de excepcionalidade institucional. E isso não seria possível justamente sem a anuência do Supremo, do Congresso e do alto comando do Exército. Eu me refiro justamente a todo o processo que foi iniciado com o questionamento do mandato da Dilma Rousseff, que culminou com o impeachment, e com todas aquelas pressões, inclusive, que foram feitas pelo comandante
do Exército à época, o Eduardo Vilas Boas, que inclusive encontra-se lá no Palácio do Planalto. Enquanto isso, Chico, o assunto a respeito do paradeiro do Fabrício Queiroz, da execução do Adriano da Nóbrega lá pela suspeitação da polícia baiana, bem como todas as histórias aí da família Bolsonaro, com justamente o Queiroz e o Adriano, inclusive na organização da tal da caixinha do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual aqui na Alerj, tudo isso foi empurrado para debaixo do tapete. Inclusive essas mobilizações suspeitíssimas das polícias, né, especialmente na própria Bahia e no Ceará. É isso que me preocupa. Há um processo de militarização da vida política brasileira, e aí eu incluo setores da polícia militarizada, que é a PM, de fascistização e de ocultação de realidades. No caso, por exemplo, vamos colocar genéricamente o caso do Queiroz, que culminou com a execução desse mega miliciano Adriano da Nóbrega. Ele tinha lá, pelo que se noticiou e se fotografou, até 13 celulares. Ontem o presidente da ABI, que tantas vezes esteve aí no Faixa Livre, o Cid Benjamin, fez um artigo muito interessante. Ele falou, é claro que você descobrir as conversas desses 13 celulares contínuos é muito fácil e tal, pelas tecnologias de hoje. No entanto, isso, pelo que se noticiou, foi entregue à polícia do Rio e virou propriedade do Witzel para usar ao seu bel prazer, para fazer o jogo, inclusive com o Bolsonaro, que ele desejar. Isso tem nada a ver com valores republicanos e com uma investigação séria. Ninguém fala mais disso, dos tais 13 celulares. De fato, você tem razão. Essa questão gravíssima, que é o espírito miliciano que toma conta dos governos, do governo nacional agora, ele não está sendo atacado, não está sendo desvendado. Mas a gente tem que prosseguir nisso. Quero lembrar que dia 14, agora, daqui a 2 semanas, no sábado, vão se completar 2 anos da execução de Marielle Anderson. E é claro que, desde ontem, com a inauguração da Casa Marielle, ali da Saúde, da região portuária do Rio, e já há uma mobilização, uma cobrança, uma insistência nessa questão, que é absolutamente importante, porque tem a ver com o centro da forma de fazer política no Brasil hoje. Mas não, viu, Passarinho, eu reconheço que tanto o Congresso quanto o Supremo são castas, muitas vezes isoladas da população, o Congresso com as suas contradições, porque tem representações diversas lá, mas você vê, uma deputada começa a propagar e divulgar, apoiando as agressões que não chegaram ao limite da agressão física, mas foram deploráveis contra Gleisi. E aí o deputado vai, destaca isso como grande ato e tal, também na base do vale tudo, né, da truculência como norma. Muito pior do que isso, um travesti sendo espancado violentamente até a morte lá em Suzano, São Paulo. Aí nas redes, é uma coisa abominável, né, esses tempos que a gente vive. E tudo tem a ver com aquilo que eu chamo de espírito de milícia. E isso tem que ser combatido muito fortemente. O Brasil vive uma fase realmente vergonhosa. Agora, eu fiz uma entrevista aqui com o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. De alguma maneira, a abordagem do Juliano e naquele momento, a questão central se dava justamente em torno dos mistérios aí do assassinato desta feita do Adriano da Nóbrega pela polícia da Bahia. Mas, basicamente, a linha aí é por conta e risco a minha interpretação de como eu vi a entrevista do Juliano, que inclusive deu um certo bafafá, porque você sabe que agora, atualmente, aqui no Faixa Livre, além das entrevistas, a população das entrevistas, o áudio das entrevistas, o jornalista Anderson Gomes, ele produz
matérias jornalísticas escritas em cima justamente das entrevistas. Foi muito bom, aliás. E o Anderson chamou a atenção de um trecho da entrevista, onde, de alguma maneira, o Juliano diz que essa relação do Adriano com a morte da Marielle seria um factoide. Por outro lado, eu conversei aqui também com o Vinícius Jorge, que é um delegado da polícia aqui do Rio, muito respeitado. Ele nos alertou que não se poderia falar em execução do Adriano, não é? Afinal de contas, há de se ter perícia. Eu até compreendo tecnicamente um delegado falar isso. E mais do que isso, ele também disse que o Adriano não era propriamente um miliciano. Depois eu fiquei pensando, com abordagem como essa, a rigor, eu diria uma abordagem muito cuidadosa, muito técnica, muito envolvendo, inclusive, necessidade de comprovações periciais por parte da polícia. Isso acaba não dando muito espaço, inclusive, para essa ofensiva do bolsonarismo que continua a existir, porque essa trama lá no Ceará, por outro lado, teve o dedo bolsonarista, né? E é muito difícil a gente achar que essa polícia baiana agiu por conta própria. É tudo muito estranho. E tudo isso agora está secundarizado, porque o importante agora é a defesa da democracia, do Congresso e do Supremo. Eu confesso que eu não entendo, Chico. Defesa da democracia, e repito, é a defesa de direitos da população duramente conquistados e inscritos na Constituição Cidadã de 1988. Direitos dos trabalhadores que estão sendo jogados na precarização absoluta, direitos das mulheres, e a cultura misógina cresce, direitos dos povos indígenas que estão agora sob a autorização para ter suas terras invadidas, direitos da população da cidade, com políticas públicas que não dão conta da prevenção de enchentes, por exemplo, para falar de algo absolutamente atual. E, claro, os direitos da democracia liberal, burguesa, formal, representativa, na verdade, no respeito entre os poderes. E isso também está sendo atacado. Mas eu coloco isso tudo num conjunto e vejo essa crescente gangsterização da vida política brasileira, vale dizer, o empoderamento militarizado e miliciano em vários setores da vida nacional, como um atentado também à democracia. Por isso, tem que querer destacar tecnicamente, aí pode-se entender, o mega miliciano Adriano, chefe do escritório do crime, morto na Bahia numa circunstância, e isso acho que ninguém nega, em que ele poderia ser cercado, asfixiado, assim, do ponto de vista de manutenção, de água, luz, e se entregar. Mas não, houve ali, na minha visão, uma execução, uma queima de arquivo. E há setores das polícias militares no Brasil inteiro que têm essa visão neofascista e de extrema-direita. Não tem nada a ver com reivindicação por demanda salarial, porque realmente, em muitos estados, os policiais, tanto militares quanto civis, e não falo da alta cúpula, né, mas a base ali ganha muito mal. E tem direito de pleito. Outra coisa é essa visão de extrema-direita que graça e cresce nesses setores, o que é sementeira de um regime autoritário, ditatorial mesmo. Esse risco, eu diria que está completamente afastado. Não há governos com mais militares, especialmente do Exército, mas de todas as forças, no seu interior, na sua composição, do que esse, do Bolsonaro. Alguns do período militar, até da ditadura civil-militar de 64, tinham menos militares lá. Agora, as forças militares não são unívocas, não têm uma mesma visão. A posição que esse gabinete da segurança institucional, o ex-comandante das tropas lá no Haiti, o
como é que eles chamam? Augusto Heleno. Augusto Heleno, general Heleno. Ele tem ódio lá do Congresso, expressa um senso comum de que todo político é ladrão, como se ele não fosse político, não tivesse. Não, e braço direito durante 7 anos do Carlos Nussmann, à frente do Comitê Olímpico Brasileiro, não é isso? Pois é, devia explicar um Francamente, ele que é um especialista em segurança, ele nunca desconfiou de nada. Que então, coisa, né? Eu vejo, Passarinho, como uma necessidade da gente ter uma visão mais global, mais totalizante, para enfrentar o inimigo com essa visão. Isso dá melhor condição de luta. E a questão isso eu sempre discordei dessa ideia de que não, o Adriano não tem nada a ver com o caso do Marielle Anderson. Poxa, ele é mega milicianos. Ele tem uma relação direta, inclusive, com os Bolsonaro, como se vê, emprego da ex-mulher, da mãe. Relações muito próximas, né? Esses 13 celulares aí podem concretizar isso. A própria reação do Bolsonaro, começar por ele, presidente, depois da morte do Adriano, foi muito estranha, muito suspeita. Ele até mencionou, tem que ver, uma perícia isenta, porque podem botar aí umas falas, umas ligações que são mentirosas, falsas e tal, já está se precavendo. Tudo isso está dentro desse contexto da escalada autoritária, de precarização de direitos, de extrema-direita, e a gente tem que ter essa visão global. Os elos me parecem muito próximos, muito fortes desses setores todos. E isso tem como expressão mais trágica e dramática no mundo da política a execução de Marielle Anderson há 2 anos atrás. Está dentro dessa escalada. Não dá para separar as coisas, dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra. No mínimo, a cultura do extermínio do adversário, da eliminação do incômodo, da arma, da destruição da vida de quem lhe contesta, é um traço comum. Da truculência, da violência, vamos resolver tudo à bala. Isso abala os alicerces da República. A ofensiva bolsonarista, evidentemente, conta aí com um apoio muito forte de setores subalternos, tanto do Exército como da Polícia, bem como no Exército, inclusive, de setores de comando, né? Isso está claro. Nesse sentido, me parece que os setores que realmente defendem a democracia no Brasil se preocupam muito com essas movimentações que estão ocorrendo dentro da polícia e, especialmente lá no Ceará, explodiram nessa verdadeira rebelião, um motim. Não é? O governo ontem do Ceará anunciou o fim do motim da polícia e não cedeu à reivindicação de anistia aos policiais envolvidos naqueles atos criminosos a pretexto de defesa de seus salários e condições de trabalho. A questão aqui não é a defesa dos salários e condições de trabalho, são os métodos que essa turma se utilizou. Você não acha que a turma lá do governo do Ceará, em meio a essa movimentação da oposição em defesa da democracia, essa turma lá do Ceará não ficou muito isolada? Eu não vi, o Camilo, o governador, inclusive é do PT, mas quem assumiu mais a defesa lá do governo do Ceará foi a turma do Ciro. A turma do Ciro não ficou muito isolada? Olha, eu não creio não, porque a turma do Ciro, inclusive, faz parte, de alguma maneira, do governo do Estado do Ceará. Né? Muita força, muita expressão política, muito voto. O Cid Gomes foi um dos senadores, se não mais, votado do país proporcionalmente. Isso agora. O Ciro teve um desempenho bom na eleição presidencial. Lamento muito que ele no segundo turno tenha, por mágoas compreensíveis, mas não que justifiquem a omissão dele, ido lá para Paris, não se envolveu, né? Seria importantíssimo. Quem está em Paris agora é o Lula. Não é curioso isso? Quem está em Paris agora é o Lula. O país também aqui está pegando fogo, porque a turma critica muito o Ciro por causa daquela fuga dele para Paris, mas parece que as oposições gostam mais de Paris do que do Brasil, pô. Pois é, eu
sou mais da Praça Paris, ali é a coisa do Brasil real. A velha e boa Praça Paris, né? Tá ruim até para caminhar lá hoje. Ali alaga, né? Mas, de qualquer maneira, a questão lá do Ceará é uma questão que não é só do Ceará, das polícias militares, tem a ver, eu também repudio com toda a força o uso, inclusive do instrumental que é dado como monopólio para as polícias, o monopólio do uso da força, do armamento, no Estado Democrático de Direito. Eu repudio o uso disso no movimento grevista de paralisação. Aquelas máscaras, os tiros absurdos, o parar as viaturas, esvaziar pneu e tal, isso aí tudo dá a essa categoria de trabalhadores uma condição especialíssima de emparedar governos, o que é um perigo, porque não se mandatou as polícias para isso, né? Então é preciso separar o movimento reivindicatório, tantas vezes justo, aliás, dos instrumentos de coação e coerção utilizados pela categoria policial militar especialmente para obter alguma audiência, algum atendimento a algum pleito. Então, isso é inadmissível mesmo, é desigual, é covarde. Agora, várias polícias militares do Brasil inteiro estão com isso, com essa reivindicação, e se sentem estimuladas pelo governo Bolsonaro, inclusive a agir de maneira truculenta, violenta. E aí é um problema sério, né? O Moro muito suave, né? Ele que é tão rigoroso contra outros adversários políticos. Em relação à Polícia Militar do Ceará, ele foi lá mansinho e tal. Uma crônica do Hélio Gaspari ontem mostrou isso, como ele miou nesse caso. De qualquer maneira, tudo isso está dentro do contexto da crise brasileira, da debilidade dos valores democráticos e da transparência na relação autoridade e população. Isso está atisnado. A milícia é uma forma de exercício de poder e de autoridade absolutamente oculta, mafiosa, pesada, violenta, mortal, e que parece que não é combatida, muito ao contrário, se abriga em vários nichos palacietos. A situação realmente é extremamente preocupante. Eu tenho muitas dúvidas com esses caminhos aí da oposição, e ao mesmo tempo a violência vai crescendo. Você já mencionou, inclusive, aí esses insultos que a Gleisi Hoffmann recebeu aqui no Rio de Janeiro, assassinato aí de homossexuais, de travestis, continuam em curso no país, e houve também um atentado a uma sede do PSOL em Niterói, não é isso, Chico? Como é que foi essa história, hein? No sentido mais amplo da palavra, foi deixado lá um aviso escrito, né, dizendo que cuidem-se, nós estamos de olho em vocês. Não chegaram a tentar incendiar, não? Não. Eu vi uma agora, nota. Mais recentemente, não. Ah, bom. Não. Foi um aviso, uma ameaça. Foi só ameaça, então? De qualquer maneira é grave, né? Claro que é. As pessoas estão se sentindo à vontade para, inclusive, hoje em dia que tudo se registra, tudo tem câmera para cá e para lá, ir lá e deixar. E o problema todo é a impunidade, né? Porque dificilmente vai acontecer alguma coisa numa investigação séria, porque aí pode haver cumplicidade policial, inclusive, na apuração dos autores dessas ameaças criminosas, né? Assim como, vamos ver se esses que tentaram agredir a Gleisi com sua filha de 14 anos, a Juliana, se eles vão ser responsabilizados. Está bem visível ali a turma que estava na piscina de um hotel, que eu não sei onde é, mas que ficava hostilizando, né? Também isso é terrível. Sendo paulada, jogada na rua, tão violento que ela falava, para, veio a óbito, faleceu. Que contraste com a atitude
generosa e elevada de Drauzio Varela, numa reportagem ontem no Fantástico, que ele fez sobre os travestis e transexuais encarcerados, cumprindo penas, e sobre a situação dessas pessoas. Uma matéria muito boa, muito bem feita, larga, de enorme humanismo. E o Drauzio, quando fala lá com uma travesti que diz que não recebe visitas íntimas, embora tenha um namorado, há 8 anos, ele fala, mas que solidão, hein, minha filha? E aí dá um abraço tão generoso, e ela chora, né, tá assim, abalada demais, claro. Ele dá um abraço tão afetuoso nela, tão inteiro, tão pleno, que devia envergonhar os milhões que se dizem cristãos no Brasil e que têm relação aos travestis, transexuais, a quem tem orientação sexual e afetiva diferente da padronizada, ou mulher, devia envergonhar os cristãos que se dizem cristãos e tanto preconceito. Então, você vê, tem, de repente, os que espancaram até a morte a travesti Bruna e Suzano se dizem bons cristãos, valores cristãos. E o Drauzio pode ter escandalizado muita gente com esse abraço. Efetivamente, eu diria que é muito mais do que cristão, é um abraço humano de quem tem grandeza, largueza e espírito democrático. Mas, Passarinho, me permita, eu acho pois que não. as posições, à esquerda propriamente, elas levaram uma paulada política enorme, sofrem uma derrota histórica, tem a ver também com o tempo que esteve no poder, alguns caminhos que não foram reconhecidos como equivocados, algumas alianças com a direita que se mostraram tremendamente perniciosas, mas fica meio vedado todo o debate a esse respeito. Quem toca nisso é logo anatemizado, é logo atacado, como fazendo jogo dos adversários. Bom, eu acho que vai levar um tempo, a gente precisa decantar um pouco essa nossa derrota, não sem deixar de mobilizar. Eu já vejo aí, o Dia Internacional das Mulheres vai ser comemorado no Brasil de maneira ampla, unitária, imagino eu, sob a liderança das próprias mulheres, que são uma força que cresce, muito importante, na medida, inclusive, que a misoginia também cresce, o patriarcalismo e o machismo. No dia 14, 2 anos da morte de Marielle. Quem não se manifestar, parece que não quer vida, e isso é também unitário, é amplo. A Marielle não é propriedade do sol, embora seja nossa querida e admirável militante, saudades eternas para sempre, muita dor quando a gente fala dela. E o dia 18, por fim, sob a liderança do povo da educação no Brasil, também será de manifestação unitária ampla. Agora, a parte disso, é preciso constituir um programa, um projeto, afinar mais a nossa proposta e a nossa forma de chegar ao povo, de veicular essas ideias. Nós perdemos a disputa de da sociedade. Não foi um 7-1, mas foi um 4-2 sofrido. E é preciso inverter esse resultado, porque a vida não tem um lado só. A questão de fundo, me parece, tanto do país como da esquerda, é que nós estamos sem nenhum tipo de projeto mais estruturante, tanto para o modelo econômico como para o Estado brasileiro, né? Eu, quando vejo aí, por exemplo, o senhor Luiz Carlos Bresser Pereira pontificando na seara do PT, principalmente, com posições aí a respeito da economia e do Estado, realmente eu fico muito desanimado. E, enquanto isso, a nossa democracia está afundando, não é, Chico? Até mesmo aí esse calendário da oposição, essa série de atos que estão marcados para o dia 8, dia 14, dia 18. Aqui no Rio, por exemplo, tem problema, porque o dia 8 aqui no Rio, por exemplo, eu confesso que eu não entendi. E a grande questão é a seguinte: não está na hora de uma tremenda ofensiva para saber o paradeiro do Fabrício Queiroz? Porque o Fabrício Queiroz pode, nessa altura do campeonato, esclarecer várias questões. Ele era super amigo do próprio Adriano.
ele é completamente relacionado à família Bolsonaro, era o organizador da caixinha lá do Flávio Bolsonaro e, ao mesmo tempo, empregou a ex-mulher e a mãe do Adriano. Essa figura do Fabrício Queiroz, a oposição não está dando mole com esse caso, porque, assim como o assassinato da Marielle não é esclarecido, o paradeiro do Fabrício também não é esclarecido e está todo mundo achando isso natural. É natural isso, Chico? Não é, nem um pouco. Ele é amigo do rei, né? E aí o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é quem orienta, inclusive, as apurações, ele está, parece muito quieto, muito acomodado nesse processo todo. O Queiroz está por aí, já descobriram, fazendo um tratamento de câncer no hospital mais caro do país, pagando, né, caro aquilo lá, não é qualquer um que pode, no Einstein, deu umas entrevistas rápidas e mergulhou de novo. Ele está com essa ordem presidencial, digamos, de desaparecer, some do pedaço. E eu concordo, essa cobrança tem que vir forte. Os 2 anos da morte de Marielle Anderson são um mote muito importante, inclusive para essa cobrança crescer, se avolumar, se concretizar, né? Eu concordo, a gente tem que colocar isso na pauta com muita força, com muito vigor. Eu acho que nesse momento isso seria essencial. Em todo caso, Chico, estou de olho aqui no relógio, a gente tem mais uma entrevista ainda nessa edição. A edição do Faixa Livre na segunda-feira é mais curtinha, né? Somos só 1 hora no ar, de 9 às 10. De terça a sexta a gente tem um programa com 2 horas no ar. Em todo caso, Chico, te agradeço muito a gentileza dessa entrevista, desse papo, e desejo aí para você uma boa semana de trabalho e um bom ano pós-carnaval, né? Obrigado. Vamos lá. Eu estou aqui preparando, eu fui chamado, e isso me honra muito, para fazer algumas aulas inaugurais de vestibulares populares, de cursos regulares na própria universidade. Então, estou aqui, essa nossa conversa me ajuda a elaborar que o tema do qual não se pode fugir é o Brasil atual. E aí, qual o nosso futuro? O que nos espera? Agora, o futuro também se constrói, né? Não é algo que vem do acaso, nem de forças incompreendidas. A gente tem que ser senhor da história dentro do possível, reconhecendo nossas limitações. Chico, forte abraço para você. Obrigado. Bom dia. Conversamos aqui com Chico Alencar, ex-deputado federal, pelo pessoal do Rio de Janeiro, professor de História, nosso comentarista histórico. Nós não temos que é absolutamente questionável que vigora no Brasil, é muito pouco defensável em seu atual modelo de funcionamento. A palavra de ordem deveria ser pela defesa de uma democracia verdadeira e com participação popular cotidiana. Mas para se realizar, é necessário coragem e comprometimento sincero de nossas esquerdas e progressistas no geral. Deixo o seu abraço. Assina embaixo, André. Acrescento que para se realizar é necessário propostas para o drama da economia e para o Estado. A gente precisa na economia popular e de um Estado popular. Qual é a proposta dos setores de oposição a Bolsonaro, principalmente a oposição de esquerda? Qual é a proposta para a economia brasileira e o Estado brasileiro? Essas são questões estruturais que devem dar norte para uma luta oposicionista consequente no país. Pelo menos essa é a minha opinião. Assina embaixo, André. Bem, na ponta da linha agora vamos conversar com a professora Eblin Farage, diretora do Sindicato ANDE, Sindicato dos Docentes do Ensino Superior aqui no Brasil e também professora da Universidade Federal Fluminense. Professora Eblin, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Professora Eblin, a conjuntura do país é extremamente grave. A crise do setor público se aprofunda, inclusive à luz aí da vigência da emenda constitucional 95. Nós temos agora problemas seríssimos à frente que possivelmente irão se agravar em relação, inclusive, ao que o setor público e particularmente as universidades passaram
em 2019. Como é que você está vendo todos esses desafios colocados, inclusive para o funcionamento adequado das universidades? Então, a gente está vendo com muita preocupação, né? A gente que começa esse mês agora, a partir dessa semana, retornar às aulas na maior parte das universidades federais do Brasil. Algumas já até retornaram, algumas ainda estão acertando o calendário. E a preocupação é enorme, porque, como você falou, a gente já estava vivendo um contingenciamento no ano de 2019. Como a gente sempre fala, um contingenciamento que não era só de 2019, mas vinha desde 2015 com redução de recursos. E aí, iniciar 2020 com menos recurso que nós fechamos em 2019 é praticamente querer inviabilizar a universidade pública, né, no Brasil. Então, a gente está vendo com bastante preocupação, né? O orçamento que foi para as universidades federais na LOA, no orçamento aprovado, ele já consta um corte muito grande, né? E aí não é à toa que o governo está fazendo um conjunto de ações através de portarias, medidas provisórias, decretos, que vão tentando desde cercear a autonomia da universidade até impor cortes orçamentários, né? Então, a gente está vendo com bastante preocupação esse cenário imediato, já para março e abril, né? Existe alguma articulação, providência, por parte inclusive do Conselho de Reitores, para se fazer frente às dificuldades que serão, evidentemente, muito maiores esse ano? A Andices também está bem preocupada com a situação das universidades federais, né? E tem tentado, acho que, alguns diálogos aí, em especial com o Congresso Nacional, mas nada muito efetivo, né? Então, a gente também vê com preocupação isso. Hoje a gente tem um conjunto de reitores, desde reitores que nós consideramos que são reitores ilegítimos, né? Porque foram o terceiro da lista tríplice, né? Não foram de fato eleitos pela comunidade, não foram a escolha, né, na verdade, da comunidade acadêmica, né? Até reitores que são indicação do governo federal hoje, né, interventores. Então, a gente também já tem um cenário que acaba, na política, dificultando a ação do conjunto dos reitores enquanto conjunto, né? Então, nós estamos fazendo algumas ações, mas a gente também tem encontrado muita dificuldade no âmbito da justiça, né? Porque parece que a gente vive um alinhamento, né, entre executivo, legislativo e judiciário para alguns assuntos, para determinadas temáticas, em especial a pauta econômica, né? Então, a gente também não está tendo boa repercussão das ações que nós estamos fazendo, né? Eu tenho ponderado que toda essa situação excepcional, do ponto de vista institucional, que nós temos passado aqui no Brasil, já desde 2015, 2016, com a abertura daquele processo irregular, no meu ponto de vista, de impeachment contra Dilma, toda essa situação não teria sido possível sem a anuência do Supremo, entre outras instituições. Teve também o papel lá daquele comandante do Exército, da Dilma e do Temer, né? Que inclusive criou constrangimentos ao próprio Supremo em determinado momento lá de um dos julgamentos de recurso do Lula. Então, tudo isso fragiliza muito aí a institucionalidade e todas as nossas expectativas de que, através dessas instituições, a gente possa restabelecer a normalidade democrática. Em todo caso, eu estou vendo aí as oposições marcando um ato aí, procurando, inclusive, unificar com o setor de educação palavras de ordem em defesa da democracia, lá para o dia, me refiro ao dia 18. Como é que você vê isso, hein, Eblin? Então, para nós, o dia 18 vai ser uma grande aposta, né? O Antissindicato Nacional deliberou pela adesão à greve nacional, a gente da educação. Nós estamos desde o ano passado com essa pauta de ampliação da mobilização. Nós terminamos o ano em estado de greve. Nesse momento, a gente está em rodadas de assembleia nas nossas bases para votar a adesão ao dia 18,
mas também para discutir a greve da categoria, né? A nossa avaliação é de que o governo está nos levando a uma insustentabilidade de tentativa de manutenção da normalidade nas instituições públicas de ensino, né? Não tem como, tem universidade que por conta da portaria que o MEC emitiu, já disse que não vai mais conceder progressões e promoções aos professores, entendeu? E técnicos administrativos. Então, para nós, isso é de uma gravidade imensa, porque isso, imagina, é obedecer uma portaria que é absolutamente inferior à lei que rege a nossa carreira, né? E isso sem nenhuma consequência, né? Então, além dos cortes estruturais, que esse ano vão atingir, inclusive, a assistência estudantil, então a gente certamente vai ter uma redução na política de assistência estudantil nas universidades públicas, está mexendo com o salário, com a progressão, né? Isso tudo aliado, como você já disse, aos impactos da emenda constitucional 95 e a reforma da Previdência, né? A partir de ontem, nós, por exemplo, servidores públicos, passamos a ter um desconto maior e no próximo salário isso já vai vir no nosso contra-cheque. Ou seja, diminuição de vencimentos, né? Hein, Eblin? Na prática, diminuição. É uma usurpação do nosso salário, né? Então, a gente está entendendo que não tem como ficar calado. Então, nós estamos apostando muito no dia 18 como um grande ato, né? Como uma grande mobilização da educação. A gente está muito feliz, eu estou muito para que fosse um dia unificado entre a educação básica e a educação superior. A data do dia 18, ela foi proposta inicialmente pela CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, portanto, pela educação básica. Nós, a educação superior, aderimos à data do dia 18 e desde o ano passado temos dialogado no sentido de ver o que é possível fazer para que as centrais sindicais também façam adesão a esse dia. E agora, no final do mês de fevereiro, as centrais sindicais também decidiram incorporar o dia 18 como um dia nacional de luta, com paralisação e tudo mais. Então, inclusive, os Correios já estavam anunciando uma greve, iriam começar uma greve antes do dia 18, vão aguardar o dia 18 para fazer o debate com um conjunto maior, né, dos servidores públicos. Então, a gente está apostando que tem que começar com crescente mobilização, que passa para nós necessariamente agora pelo dia 8, né, pelo dia 8 que em alguns estados o Dia Internacional da Mulher vai ser marcado por atos no dia 9 de março, né, e pelo dia 18, e que a gente possa, então, a partir daí, de fato, empreender um calendário de lutas que faça frente aos desmandos desse governo e a todo o processo de sucateamento, destruição das políticas públicas que o governo federal vem fazendo, né? E cada vez mais uma destruição com assintes de fechamento do regime, né? Enfim, com questões que os próprios membros do governo vêm apontando. Para nós, isso é visto com muita preocupação e a gente acha que tem que reagir e não se acuar. Com relação a essas medidas do governo, por exemplo, suspendendo concursos, a Sinacef entrou com ação civil pública, não é isso? Foi em que instância? Sinacef e Fazubra. Foram as três entidades gerais? Foram as três entidades. Ótimo. Andes, Fazubra e Sinacef. Mas em que instância? A gente entrou na Justiça Federal, foi na 17ª vara, se eu não me engano, em Brasília. Mas nós tivemos a resposta agora no dia, agora já perto do Carnaval, durante o Carnaval, que o juiz negou porque a nossa ação civil pública, né, nossa ACP, pediu uma suspensão, uma tutela antecipada, para que essa portaria do governo federal, que imagina, é uma portaria, ela não tem nem o peso de uma lei, né, que ela fosse derrubada, porque ela hoje está inviabilizando alguns lugares, né? Você imagina, tem professores que já tinham passado no concurso e que já tinham mudado de estado. É uma loucura. Cidade, entendeu? As pessoas estavam contando no quadro de professores com os professores que foram concursados. E aí, de repente, o governo fala que não dá para chamar ninguém. Né? O CAP, por exemplo, do FRJ, estava com mais de 20 com 20 professores, com menos 20 professores, né? Então, para nós é muito grave, porque é inviabilizar
o início das aulas em alguns lugares. Essa Mas, portaria... a justiça entendeu que isso não era prioridade, entendeu? Ô, Eblin, essa portaria, ela fere a autonomia universitária. Esse é o nosso argumento, é um dos nossos argumentos. Pois é, mas a justiça tem prazo para apreciar aí essa ação impetrada? Porque isso deveria ser resolvido de imediato, né? Então, ela negou. Ela falou que não há tutela de urgência. Ela negou a liminar. Agora negou a liminar. Então, agora vamos ter que esperar um trâmite aí. E, enfim, a nossa compreensão é exatamente essa, que fere absolutamente a autonomia universitária, e a nossa briga agora vai ser por dentro das universidades, para que as universidades realizem as nomeações previstas, né, dos professores técnicos administrativos concursados, para que elas não inviabilizem o serviço para a universidade, né? Porque quem vai dar aula, né? Quem vai atender nos hospitais universitários? Né? Quem vai atender na educação básica das universidades, né? Nos serviços de psicologia aplicada, nos escritórios modelos, enfim, é todo um conjunto de serviços. As pessoas, às vezes, elas esquecem que a universidade pública ela não é só sala de aula, né? Ela é um conjunto de serviços que nós prestamos diretamente à população, Em algumas cidades, o hospital universitário é o principal hospital, como, por exemplo, aqui em Niterói. Bem lembrado. O Hospital Universitário Antônio Pedro é o principal hospital da região, né? Então, como é que públicas, é a Fiocruz, são as instituições públicas de ensino e pesquisa, que estão tentando descobrir maneiras de melhorar a vida da população, né? Então, o que o governo quer, de fato, descaradamente, é prejudicar o cotidiano da população, é diminuir esse conjunto de serviços que nós prestamos à população. As farmácias universitárias que vendem medicação a preço popular, né? O serviço de odontologia, desde o serviço de odontologia da Universidade Federal, sabe, todas as universidades aqui, serviço de oncologia, um ataque sistêmico, né? É um ataque sistêmico a uma instituição fundamental para a nossa vida, que é a universidade. Exatamente. Professor Eblin Farage, muito obrigado pela sua entrevista, e vamos aqui somar esforços aí para a convocação do ato e de todas as manifestações previstas para o próximo dia 18 de março. Um abraço a você. Obrigada, Paulo. Um abraço a todos os ouvintes. A gente se encontra nas ruas, nas manifestações. Muito obrigado. Tudo de bom aí para você. Conversamos aqui com a professora Eblin Farage, diretora do Sindicato Antes, professora da Universidade Federal Fluminense, e vamos encerrando o nosso programa. Agradeço a audiência, desejo a todos uma boa semana, um bom dia de trabalho de hoje, e desejo também que a gente se reencontre amanhã, aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360, em mais uma edição do nosso programa das 8 da manhã. Até lá. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e